A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. Hoje vamos falar sobre a lei e a vida. Lá em Marcos, no capítulo 2, no verso 27 e 28, dizem assim: E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Irmãos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele criou o descanso e Ele mesmo descansou. O único que não quer descansar é o diabo. Ele vai viver eternamente cansado. Guardar um dia de descanso foi um princípio do Senhor, um princípio da lei. Está lá em Êxodo 20, verso 8. E foi muito importante para os fariseus no dia de Jesus. Sabemos que a fé ela não existiria sem o judaísmo. Somos parte do povo de Deus na terra por meio dessa herança, dos judeus. Jesus era judeu e isso influenciou em toda a sua formação e criação. Ele amava a lei de Deus que havia sido dada por Moisés e não veio destruí-la, mas veio dar uma interpretação espiritual e integral da palavra. O povo havia se apegado de tal forma à lei que ela havia se tornado uma prisão, porque se tornou um fim em si mesma. Deixou de ser instruções para viver uma vida que aponta para Jesus, para Ele, para o Pai. A lei ela perde o seu valor no momento em que é colocada acima da sensibilidade do Espírito Santo. Quando lemos o Antigo Testamento, nós precisamos sempre fazer uma conexão com os escritos do Novo Testamento para o ensino pleno das Escrituras. Se você ler um texto isolado no Antigo Testamento e não fizer uma conexão direta com os ensinamentos de Jesus, isso pode gerar uma base legalista de religião, fundamentada em usos e costumes e não na voz de Deus. As regras, então, elas se tornam mais importantes do que as pessoas. Quando Jesus ele curou o doente no sábado, por exemplo, ele não estava abolindo o princípio judaico de guardar aquele dia, mas ele afirmou que o sábado foi feito para o homem e não ao contrário. O sábado deve ser um dia de descanso e não de gerar ansiedade por conta dos dilemas e da interpretação da lei. Se um homem está morrendo no sábado, nós podemos quebrar o dia de descanso para cuidar dele e salvar sua vida, visto que este é o princípio de Deus que ele passou através da sua palavra. A palavra plena sempre gerará vida e não confusão, porque o amor, ele é o maior mandamento. Irmãos, a palavra de Deus hoje é que venhamos a viver mais os propósitos de Deus e não ficar tão apegados a interpretações da lei. Que a gente venha a ser usado pelo Espírito Santo, tendo um olhar espiritual e não um olhar carnal para as leis que estão na palavra de Deus. Deus, ele diz: todo aquele que lê a minha palavra e guarda os meus mandamentos, este é o meu discípulo. Mas o discípulo, aquele que anda com Cristo, ele também observa a forma como Jesus trabalha. E hoje Jesus trabalha em nós através do seu Espírito, que ele deixou a sua promessa lá de Atos: e vos deixarei o meu Espírito Consolador. E é através dele que, ao observar as leis e os mandamentos, os estatutos, que nós sabemos qual é o direcionamento para a nossa vida. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 20, diz assim: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Irmãos, olha que interpretação linda do texto. Deus, a ação de Deus, ela não se baseia na lei, é através do Espírito Santo, mas essa ação, através do Espírito Santo, ela testemunha a lei de Deus, testemunha a lei dos profetas, a lei de Moisés. Então que venhamos a cada dia
a olhar para os estatutos, para as leis, para os mandamentos, com um olhar espiritual, porque os princípios de Deus não mudam, os valores de Deus não mudam, mas devemos nos atentar ao que é valor e princípio de Deus e o que é uso e costume e cultura da época. Nós temos que olhar para o nosso mundo e ver como, através da palavra, o Espírito Santo pode nos guiar e nos direcionar para fazer a diferença na nossa geração. Porque se nós não fizermos a diferença na nossa geração, nós estamos falhando como servos e discípulos de Deus. E a cada geração há novas informações, novas atividades, e nós devemos nos atualizar. A palavra ela é imutável, o valor e o princípio de Deus ele é imutável, mas as revelações do Espírito Santo, através do que é imutável, se renovam a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.